foram relatados inicialmente alguns casos de aborto em mulheres na ilha e também devido à grande população de animais, principalmente de gatos, né, de gatos ferais, que existe na ilha. Então, isso despertou no grupo o desejo de investir na pesquisa em alguns aspectos ambientais e também em aspectos sanitários da toxoplasmose, que é o tema principal que a gente vem trabalhando lá. Então, a gente não tem, acho que está tendo algum eco, não sei, acho que é o Aristeu, né, que está com aberto. Pronto, obrigado. A gente teve, então, esse projeto aprovado, a gente gostaria de fazer uma conversa, uma discussão aqui com vocês hoje, a gente não tem a intenção de colocar a culpa de todos os problemas sanitários existentes na ilha nos gatos, mas sim essa população diferenciada de animais, né, diferente dos animais domiciliados, eles podem sim contribuir com a cadeia de transmissão de alguns agentes infecciosos e mais especificamente aí falando na questão da toxoplasmose, né? Nós sabemos que o felino ou felídeo é considerado então o principal hospedeiro definitivo de Toxoplasma gondii, e esses animais, por ter uma população bastante grande e também pela possibilidade de eliminação de grande quantidade de oocistos de Toxoplasma gondii nas fezes, na primo-infecção, então, existe sim essa possibilidade, a gente não pode desprezar essa espécie como um importante dentro da cadeia epidemiológica de transmissão de Toxoplasma gondii. Então, nosso grupo hoje tem muitos resultados, nós trabalhamos com estudos epidemiológicos, com georreferenciamento sobre a infecção por toxoplasma nas diferentes espécies de animais domésticos, animais de produção e também animais selvagens. Então, nós realizamos um rastreamento sobre essa infecção nas diferentes espécies domésticas por meio de provas sorológicas, e também, após esse primeiro momento desse rastreio sorológico, nós investimos no isolamento de cepas de toxoplasma. Então, hoje nós temos uma diversidade, um número grande de isolados de toxoplasma, oriundos da ilha de Fernando de Noronha, e esses isolados, essas cepas, foram também trabalhadas com relação às características fenotípicas por meio da inoculação em camundongos, estudo de virulência, e também as características genotípicas por meio da genotipagem, utilizando a técnica de FRLP, realizadas todas aqui em nosso laboratório. Em algum momento também trabalhamos com testes a drogas, o Miller também trabalhou com esses isolados, fazendo a caracterização in vitro em células para estudo da invasão e da formação de cistos das diferentes cepas que a gente encontrou nesses animais, e de forma que hoje a gente tem um resultado bastante abrangente sobre a ocorrência de diferentes genótipos esses que se mostraram em algum momento avirulento, em outros com virulência intermediária e até mesmo com alta virulência. Então, todos vocês sabem que Toxoplasma gondii é um coccídeo formador de cisto, é considerado um dos protozoários mais estudados hoje no mundo, porque tem impacto na saúde humana e na saúde animal. Na saúde animal, especificamente, acomete algumas espécies de produção, mais especificamente os pequenos ruminantes e suínos, e daí da dependência da virulência ou da cepa envolvida, este parasito pode, então, produzir algumas patologias nessas espécies, mais voltadas para a questão reprodutiva, abortamentos, né, nós temos também alguns isolados de casos de abortamento em cabras e ovelhas,
e também, da mesma forma, realizamos estudos fenotípicos e genotípicos para determinar, então, quais os genótipos que estão circulando no estado de Pernambuco e também no estado de Alagoas. Então, vocês que trabalham com Toxoplasma gondii já sabem que existem as cepas clonais de Toxoplasma, né, os genótipos, né, ou as linhagens 1, 2 e 3. A linhagem 1, 2 e 3, elas ocorrem com mais frequência na América do Norte, na Europa, né, são linhagens clonais, e aqui no Brasil, pelos estudos que temos na região Nordeste e também em outras partes, nós verificamos que existe a predominância de genótipos atípicos ou recombinantes, devido, então, à grande biodiversidade, principalmente de hospedeiros definitivos. Então, é bastante importante trazer essa informação inicial, porque toda a patologia da toxoplasmose, ou seja, as lesões da toxoplasmose, elas podem, e elas geralmente estão associadas à virulência dos diferentes genótipos que estão envolvidos especificamente naquele caso clínico. Nós temos também, curiosamente, encontrado em alguns surtos de abortos em cabras a participação de mais de um genótipo, ou seja, de um genótipo diferente, isolado no mesmo rebanho. Então, isso é bastante importante. Os gatos, eles, então, como eu comentei anteriormente, desenvolvem ou desempenham um papel bastante importante, inclusive os gatos soropositivos para Toxoplasma gondii, eles são considerados indicadores de contaminação ambiental, porque em algum momento realizaram o ciclo sexual do parasito no intestino e eliminaram os cistos no ambiente. Nós temos também trabalhado com o meio ambiente, eu tenho uma aluna de doutorado que está realizando a recuperação de solos de praças e hospitais aqui no estado de Pernambuco, e também solos da ilha de Fernando de Noronha, para a gente constatar a contaminação ambiental com os cistos de Toxoplasma gondii. E a gente tem encontrado resultados bastante interessantes que o Miller vai mostrar para vocês daqui a pouco na apresentação. Então, a gente, da mesma forma do solo, fazemos inoculação em camundongos, fazemos PCR, e com o produto da PCR, sequenciamento, e quando é possível, fazemos também a genotipagem desses isolados. Então, para eu não... esse grande projeto, o Pronex, ele está sendo concluído agora, e a gente submeteu, Aristeu, para o PPSUS, justamente um projeto dando continuidade com as ações de educação dos ilhéus, no sentido de reduzir a prevalência da infecção por Toxoplasma gondii, principalmente em humanos. A gente também tem dados de humanos para mostrar para vocês, e alguns fatores de risco também que a gente identificou naquela população. Então, para eu não me alongar mais, eu vou passar a palavra para o Miller fazer a apresentação, e depois, no final, a gente volta para fazer a discussão de alguns resultados. Obrigado. Boa tarde aí a todas e todos. Me escutam bem? Às vezes eu tenho um problema no meu microfone. Tá ruim, Miller. Tá ruim? E agora, melhora? Tá cortando. Fala. Boa tarde a todas, todos. Corta. Aristeu, dá o feedback aí para ele, por favor. Miller, realmente ainda está cortando bastante, Miller. Me escutam bem agora? Melhorou. Ok. Eu Melhorou. acionei o celular. Eu estou com a apresentação aberta, mas como o meu áudio ele vai ser captado pelo celular, possivelmente ela não vai ficar disponível, aí vocês fazem a seleção da apresentação e fixa ela como tela principal, tá? Espero que vocês estejam vendo a apresentação. Primeiro, agradecer ao professor Aristeu e ao professor Rinaldo pelo convite, né, para fazer a fala.
e dizer que é uma honra estar aqui no grupo do professor Esteu, que foi meu professor do mestrado lá na Federal da Bahia, e dividir essa fala com o professor Rinaldo, que tem sido nos últimos anos o nosso mestre, nosso orientador em diferentes frentes. O professor Rinaldo, ele facilitou a minha apresentação, porque ele já disse quase tudo que eu iria apresentar. Então, espero que a gente vai tocar em alguns pontos que possivelmente ele já comentou, mas que possa acrescentar mais informações a essa temática. Miller, Oi. Miller, a apresentação sua não aparece. Professor, busca entre os convidados a minha apresentação e fixe ela, por favor. Ah, ok. E, por favor, fala mais alto também, que o áudio está muito baixo. Tá ok. Eu espero que tenha melhorado. Então, apresentando a ilha, para quem não a conhece, a ilha de Fernando de Noronha, ela está presente no Oceano Atlântico e dista cerca de 500 quilômetros de Recife, né? Visto que ela pertence ao estado de Pernambuco, apesar dela estar mais próxima do estado do Rio Grande do Norte. Historicamente, ela ficou sob a responsabilidade do estado de Pernambuco. Ela tem uma população estimada de cerca de 3 mil habitantes, ilhéus, né? Porém, esses dados eles estão desatualizados. Dados da administração apontam cerca de 4 a 5 mil habitantes, né? E tem uma população flutuante na ilha. Ela é um patrimônio natural da humanidade e tem se mostrado um interessante campo de pesquisa. Tem se mostrado um interessante campo de pesquisa em diferentes frentes, desde a perspectiva ambiental, e no nosso caso, fomos contactados pela administração da ilha a olharmos a questão dos gatos de uma perspectiva sanitária, como o professor Rinaldo já narrou histórico, visto que na ilha foi descrita a ocorrência de abortos em mulheres sem a causa ser determinada, mas surgiu uma preocupação das causas desses abortos estarem relacionadas com a toxoplasmose, mas não havia até então uma associação direta. Então, por contato da administração, iniciamos um trabalho, inicialmente com população animal, e com o passar do tempo, a gente sentiu a necessidade de ampliar as nossas investigações, tanto para a saúde humana, e como o professor Rinaldo já colocou, a saúde ambiental. Então, é esse cenário de estudos que temos realizados que a gente vai trazer aqui para tentar discutir. Na ilha, houve a introdução de várias espécies domésticas, como bovinos, caprinos, né? Então, a atividade pecuária ela acontece na ilha basicamente para a subsistência dos moradores, e é uma problemática sanitária, porque não há nenhuma estrutura de abate, não há nenhum abatedouro legal na ilha, mas há sim consumo desses animais que aí são criados, e que há um acordo, vamos assim dizer, com a administração para que haja vigilância desses produtos gerados a partir do abate feito na ilha. Mas também foi introduzido espécies não domésticas, né? E aí trazemos alguns exemplos, os principais, que é o teiu, o mocó e o rato, né? Eles entraram em diferentes momentos na ilha, desde o processo de colonização e outros com intuito recreativo, né? O mocó ele foi introduzido na ilha para atividade de caça, os indivíduos que aí viviam, principalmente ligados ao exército e que queriam uma diversão. E os teius foram introduzidos na ilha para caçar os mocós, uma vez que os mocós eles tinham se multiplicado e se habituado muito bem àquela condição. O problema é que o hábito alimentar
Professor Aristeu, você consegue me escutar? Estamos escutando, Miller, mas tem algum problema aí com a sua apresentação. Agora ela encerrou aqui, acho que para a maior parte dos participantes. Encerrou O pessoal estava, muitas pessoas não estavam conseguindo ver, apesar da tela estar fixada na apresentação. Eu recomendei que saísse da reunião e voltasse, que foi o que deu certo para mim, mas agora a apresentação sumiu. Acho que você podia retomá-la. Tá, Aristeu, sim. é melhor ele passar para você a apresentação e você ir. Pode ser, pode ser. Eu Miller, acho se você melhor, quiser, Miller. porque Vou fazer isso. mande ela para mim por e-mail, porque qualquer situação eu projeto aqui Ela reapareceu aqui a apresentação agora. Eu abri ela aqui novamente. Professor, seu e-mail é o Aristeu. Aristeu, qual é o seu e-mail, por favor? Ok. Ah, já passou. A precaução foi enviado. Mas vocês continuam me escutando, ok? perfeito. Ok. Ok. Então, eu vou retomar aqui esse slide. Eu falava da introdução de animais não domésticos na ilha, né, que não teria uma justificativa tão clara, mas os ratos eles entram na ilha durante o processo de colonização, né, que a ilha funcionou como um ambiente de quarentena das embarcações que vinham da Europa. E os mocós, eles foram introduzidos com fins recreativos, né, pelo pessoal do exército na época, porém se apresentaram como uma praga, e aí houve a introdução dos teius para controle dos mocós. O problema é que os hábitos alimentares entre o teiu e o mocó não combinavam muito. Um era mais diurno, o outro era mais noturno. E aí os dois se tornaram praga na ilha, né, vamos assim colocar. Visto que não há um predador para os teius e não há um predador eficaz para os mocós. Então a gente encontra uma grande quantidade de mocós, de teius e também de ratos, né? Ratos. E há trabalhos que descrevem ratos novérgicos, mas a nossa experiência na ilha, nós capturamos ratos durante o doutorado da doutora Débora Viegas, mas a descrição apenas de ratos. Então a gente não tem nenhum predador natural, né, para os teius, e eles se adaptaram muito bem a uma condição sinantrópica. Então, eles se aproximam dos domicílios, se alimentam dos restos de alimentos que eles são deixados tanto pelos ilhéus como pelos restaurantes, né, pelos comércios. E temos os gatos, que foram introduzidos na ilha por ser um animal como um pet, né, como um animal doméstico. Porém, na ilha, os gatos, eles desfrutam de uma certa liberdade, né? Diferente do que acontece em áreas urbanizadas, esses gatos eles não ficam restritos ao domicílio do seu tutor. Na ilha, eles acabam por explorar a ilha, já que é um ambiente aberto, natural, e ocorreu um fenômeno interessante, que esses gatos inicialmente domésticos, introduzidos com fim de pet, eles começaram a desenvolver um comportamento selvagem, né? Fazendo um processo de reversão natural dessa condição domesticada para uma condição feral, como a gente tem chamado. Então, um censo realizado em 2002 pela administração tem demonstrado a presença de cerca de 800 animais de forma total na ilha. E desses, 459 são gatos domiciliados, o que nos traz uma relação gato imóvel de cerca de 2,4 gatos por imóvel na ilha. Miller, os slides não estão passando.
Curioso. Realmente minha conexão Eu acho deve estar melhor muito ruim. Aristeu colocar, por favor, Aristeu, Por porque favor, os professor. slides não estão passando. Eu ainda não recebi, Miller. Não? Não, deixa eu checar se não está no spam, mas eu acho improvável. Aristeu Silva, @ufs.br. Aristeu V. Silva, né? Ok. Tem um V no meio. É curioso que, para mim, a apresentação, ela está... Bom, chegaram aqui, projetada. eu vou baixar, Miller, e aí a gente já Faz a troca. faz. Me dá Não um sei se minutinho. vocês visualizam nesse momento. Miller, você vai ter que aprovar aí o acesso, tá? Ok. Aprovado, professor. Então, como eu comentava, enquanto o professor abre a apresentação, cerca de metade dos animais presentes na ilha naquele momento, né, animais domésticos, eram gatos domiciliados. Nesse fenômeno de adquirir hábitos selvagens, esses gatos, foi perdida o controle de reprodução desses animais. Então, em 2017, um trabalho estimava existir cerca de 1.300 gatos presentes na ilha, mas por informações extraoficiais, mas de conversa junto à vigilância, acredita-se que a gente tem um número maior de animais, podendo chegar, inclusive, a um número de cerca de 3.000 animais. Professor Miller, eu já estou com a apresentação aberta. Se você quiser fazer a troca... Melhor, professor. Agradeço e peço desculpas por essas questões virtuais. Tudo bem, aí você só precisa me dar a indicação da troca, tá, Miller? Porque eu não vou estar vendo, né? Deixa eu... Ok. Essa? Isso, essa. Então, retomando, a gente, então, tem uma grande população de gatos domiciliados frente a essa população de animais domiciliados totais, e boa parte desses animais, eles adquiriram esses hábitos ferais, né, e encontraram um ambiente favorável, onde tinha alimento disponível, não havia um controle de reprodução populacional, porém, esse alimento disponível estava principalmente associado à disponibilidade de outras espécies animais que compõem a fauna da ilha. E daí a gente já consegue perceber o grande impacto ambiental dessa reprodução desordenada desses felinos nessa condição feral. Então, hoje, a Fernando de Noronha ela é considerado a ilha com a maior densidade de felinos do mundo. Tá? Essa é a informação que nós temos nesse momento. Então, para além desse impacto ambiental, que levou o ICMBio a traçar um plano de ação para... Pode passar, professor, por favor. Levou o ICMBio a traçar um plano de ação para o controle dos gatos, isso já em 2018, visto que naquele momento já se tinha uma preocupação e o relato, né, por parte do ICMBio do ataque de ninhos de diferentes aves, tanto aves terrestres como aves marinhas, pela população de felinos, feral principalmente, mas também a possibilidade do risco desse crescimento populacional e desses animais em crescimento desordenado apresentarem um problema sanitário
pela possibilidade, e repito, pela possibilidade de eles dispersarem algum agente com caráter zoonótico. E aí, toxoplasma tendo uma relevância nessa temática. Então, é importante ressaltar que o que nos estimulou a estudar a toxoplasmose na ilha foi a ocorrência de abortos, porém não associada diretamente à ação de toxoplasma, infecção por toxoplasma, mas a administração enxergava nesse aumento populacional um risco à saúde pública e daí se iniciou as ações no campo da toxoplasmose na ilha. Então, diferentes objetivos dentro desse plano eles foram traçados, sendo que o objetivo geral era exatamente a redução do impacto desses gatos, tanto na fauna nativa quanto no risco da ocorrência de zoonoses em Fernando de Noronha. Pode passar, professor, por favor? Pode passar, eu acho que vai entrar alguns. Então, tem chamado a atenção, pode dar mais um clique, professor, por favor. Tem chamado a atenção do mundo, né, visto essa perspectiva de Noronha apresentar-se como uma ilha de alta densidade de felinos. Qual a consequência dessa alta população sobre a fauna nativa? E algumas espécies que ocorrem, que são endêmicas em Noronha, como a ave rabo de junco de bico laranja, a atobá de pés vermelhos, a noivinha, que são espécies que ocorrem na ilha, são aves marinhas, mas também aves terrestres, como o cebito e o cocoruta. Diferentes relatos por parte do ICMBio foi realizado, e também pelo grupo Tríade, que tem realizado estudos junto ao ICMBio lá na ilha, de ataque a essas aves e ninhos dessas aves, o que estavam impactando a reprodução desses animais. Além disso, existe uma espécie de réptil conhecida como mabuia, que é endêmica na ilha, e também muitos relatos de ataque de gatos a mabuias. Então, o impacto ambiental está centrado principalmente na dificuldade de reprodução dessas aves nativas da ilha, o que usam a ilha como um ambiente para reprodução, naturalmente, e os gatos impedindo que essas aves realizassem o seu ato reprodutivo. Além disso, pode passar, professor, além dessa relevância ambiental para essas espécies, visto a ocorrência desses abortos, existia essa possibilidade de algum agente via gato, né, através do gato, poder estar sendo dispersado na ilha e contribuir para essa ocorrência desses abortos. E aí, toxoplasma se apresenta como um tema interessante para estudos. Aí a ilha nos chama o professor Rinaldo para o desenho de um projeto que pensasse a questão da toxoplasmose na ilha. Na verdade, eles queriam compreender se essa alta densidade de gatos levaria ou estava levando eu vou pedir licença, eu vou ficar sem ouvir vocês, que eu estou de delay, e aí eu fico me repetindo e estou me cortando, tá? Professor, por favor, se quiser se comunicar comigo, utilize o chat. Agradeço. Então a ilha chama o professor Rinaldo para discutir essas questões de aborto e a possibilidade da relação dessa alta densidade de gatos com a ocorrência dessa doença zoonótica de alta relevância. E o grupo ele começa a pensar como desenvolver esse trabalho na ilha, e nós iniciamos esse estudo em cima da população animal. Então, o primeiro doutorado desenvolvido na ilha, ele foi feito em cima do censo já realizado pela administração. A administração realiza um censo em períodos na ilha, então nós tínhamos um mapeamento de todos os animais ali presentes. Nós realizamos um estudo sorológico nesses animais, em todas as espécies presentes na ilha, domiciliadas e espécies domésticas, obviamente. E, ao finalizar esse estudo, enxergamos a necessidade de a gente também levantar dados na população humana.
Então, foi um outro estudo muito importante do nosso grupo. E agora, já fechando, tentando entender a terceira grande saúde, a importância, a saúde ambiental, o doutorado de Poliane. Pode passar, professor. Então, a gente acabou realizando um estudo na ilha em que a gente conectou, né? E confesso que essa não era a ideia inicial, mas, por fim, a gente acabou conectando as três grandes saúdes e desenvolvendo um interessante trabalho de saúde única. Pode passar, professor. Então, o que é que a gente sabe hoje sobre a toxoplasmose na ilha de Fernando de Noronha? Pode passar, professor. Fazendo uma rápida apresentação, o professor Rinaldo já trouxe essa relevância, mas a Toxoplasma gondii é o causador da toxoplasmose, uma zoonose de importância mundial, né, tanto na população humana como na espécie animal. Pode passar, professor. Isso se justifica por uma vantagem biológica de toxoplasma, que tem uma capacidade fantástica de penetração ativa, pode passar, professor, e atravessar barreiras biológicas, chegando a diferentes tecidos. Pode passar, professor. E nesses tecidos, eles podem levar a lesões, muitas vezes associadas a lesões reprodutivas ou lesões neurológicas. Pode passar, professor. E na grande maioria das vezes, novamente, para dar um clique, e novamente, mas na grande maioria das vezes, eles levam, né, a infecção cursa num quadro de cronicidade. Mas quando essa infecção ela se agudiza ou ela cursa de forma aguda, essas lesões, principalmente na espécie humana, se em mulher gestante, pode cursar com abortamento ou até mesmo o nascimento de indivíduos que podem apresentar diferentes alterações, visto que o parasito ele infecta diferentes tecidos. Pode passar, professor. Então, trazendo essa relevância, a toxoplasmose tem infecção em humanos, né? Na saúde pública, a gente tem uma maior importância tanto em gestantes, vistos esses problemas reprodutivos comentados, mas também em indivíduos imunossuprimidos. E nas espécies animais, principalmente as alterações reprodutivas, né? Possuindo diferentes fatores de riscos que estarão associados à ocorrência da doença ou não. Pode passar, professor. Então, estou demonstrando as principais lesões. Então, lesões abortivas, lesões oculares, que pode acontecer mesmo em pacientes imunocompetentes, e a neurotoxoplasmose associada principalmente a pacientes imunossuprimidos. Pode passar, professor. Então, aqui é só para fazer um resgate da importância da toxoplasmose aqui no Brasil. Pode dar alguns cliques, professor, que aí a gente vai ter os relatos de alguns surtos de toxoplasmose já relatados aqui no Brasil. E eu chamo a atenção principalmente para o surto que ocorreu em Santa Maria, né, considerado o maior surto de toxoplasmose do mundo. Então, os nossos trabalhos, de certa forma, também, eles tentavam entender a repercussão da toxoplasmose, inclusive para a gente sugerir ações à administração da ilha, para que a ilha não seja um local futuro da ocorrência de um surto de toxoplasmose. Pode passar, professor. Aqui é uma apresentação rápida do ciclo. Então, a gente sabe que o toxoplasma ele possui virtualmente uma gama gigantesca de animais como hospedeiros intermediários, né? Todos os animais endotérmicos podem atuar como hospedeiros intermediários, e tendo os felinos como hospedeiros definitivos. Pode passar, professor. Então, nos felinos ocorrerá a reprodução sexuada desse parasito, que resultará na eliminação da forma de contaminação ambiental, os oocistos, que se esporulam no ambiente, e se apresenta como uma forma importante de contaminação ambiental e que poderá, né, ser a forma infectante para diferentes espécies. É importante ressaltar que os cistos teciduais presentes em hospedeiros intermediários também é uma fonte importante de infecção para outros hospedeiros intermediários quando do consumo de tecidos com parasita encistado. Pode passar, professor. Esse parasita, então, presente nos tecidos, em geral, ele vai cursar, a infecção cursa de forma... uma vez que a infecção ocorra, em geral, a gente vai ter um quadro de cronicidade, né? O parasita ele entra em latência, visto que, na grande maioria das vezes, quando dá infecção de indivíduos imunocompetentes, a opção é que taquizoítos, ao realizarem a infecção, eles optam não, mas eles se encaminham para um processo de cistamento, assumindo a forma de bradizoíto,
Mas, por vezes, quando há um desequilíbrio imunológico, a gente tem uma reversão dessa cronicidade e a ativação da infecção. Esses taquizoídeos são as formas responsáveis pela lesão tecidual. Pode passar, professor. Como o professor Rinaldo comentou, apesar dentro do gênero Toxoplasmas ser descrito apenas uma espécie, Toxoplasma gondii, a gente tem uma rica diversidade genotípica e há um interesse enorme da compreensão de como essa variabilidade genotípica ele pode contribuir para diferenças na patogenia da toxoplasmose. Então, o professor Rinaldo comenta que no hemisfério norte a gente tem um padrão, né, de genótipos de maior ocorrência, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e quando a gente olha esse gráfico em pizza aqui do Brasil, por exemplo, a gente vê uma variedade gigantesca de genótipos que se justifica pela riqueza da nossa fauna, de felinos também, e a grande recombinação gênica que tem acontecido entre as cepas de toxoplasma que aqui ocorrem. Pode passar, professor. Então, esse projeto descrito pelo professor Rinaldo, ele tinha grandes objetivos, né? Eu não estou conseguindo visualizar a apresentação, para mim ficou pequeno agora para ler. Mas eram diferentes objetivos, desses objetivos a gente pretendia compreender e obtivemos diferentes resultados, tanto no campo da toxoplasmose humana como da toxoplasmose animal, e até esse momento não havia um planejamento dos estudos ambientais que foram inseridos posteriormente. Pode passar, professor. Então, nesse primeiro grande grupo de estudos, vamos assim dizer, que fizeram parte do doutorado do Dr. Fernando, atual superintendente em saúde da ilha, obtivemos resultados interessantes. Nós realizamos, então, um estudo sorológico em diferentes animais, né? Foi praticamente um censo realizado na ilha, e nós encontramos elevadas frequências de exposição, tanto em gatos ferais como em gatos domésticos, e também a gente chama a atenção aí para as galinhas, né? Considerando porque a galinha é considerada um importante marcador de contaminação ambiental pelo ato alimentar de ciscar. Então, nesse momento, a gente entra em contato com a informação de que a gente tem animais na ilha que estão altamente expostos a toxoplasma, que foi um dado interessante e importante nesse momento, e que nos estimulou a realizar os estudos futuros. Pode passar, professor. Para que a gente consiga fazer uma comparação, conseguir ver aqui, esses dois mapas, né, que nós utilizamos uma estimativa de Kernel para tentar determinar esses pontos quentes relacionando com a exposição de felinos e de aves. Percebam que a gente, em toda a ilha, nessa parte urbanizada da ilha, onde houve a coleta de felinos e a amostragem realizada em diferentes bairros, a gente tinha pontos quentes, né? E quando a gente compara a aves, também a gente vê uma dispersão de positividade com alta exposição, por toda a ilha. Pode passar, professor. Ainda no campo da toxoplasmose animal, o mestrado de Renata Mello, nós iniciamos esses estudos de isolamento e de caracterização genética, visto que a gente já tinha entendido que havia uma autoexposição, foi desejo nosso a compreensão de quais eram esses genótipos que aí circulavam, e a partir do óbito de um felino durante a atividade de castração da ilha, nós realizamos coleta de tecidos e nós conseguimos a obtenção de isolados de animais, isolados de toxoplasma a partir de gatos ferais, e foi descrito 2 isolados, hashtag 146, né? Pode passar, professor. Esse isolado ele já tinha sido descrito anteriormente nos estudos realizados por Dubey, em galinhas lá na ilha, e também por garça vaqueira, em garça vaqueira, por Vitaliano, e era um genótipo curioso, porque até então somente a sua descrição foi feita na ilha, o que nos revelou naquele momento que na ilha acontecia a recombinação gênica, né? Havia um ambiente favorável à recombinação gênica. Então, esse era um isolado
diferente, um genótipo diferente daqueles descritos no ambiente, porém, estudos foram demonstraram que ele não se apresentava virulento em camundongo. Pode passar, professor. Ainda no campo da toxoplasmose animal, mas agora pensando na fauna silvestre, esse trabalho, resultado do doutorado da doutora Débora Viegas, focou principalmente em mocós, teius e em ratos. Apesar da gente não ter encontrado nenhum teiu positivo, né, e aí, se a gente for pensar na importância da infecção de toxoplasma em répteis, muito é questionado, né, se fala principalmente na infecção em animais endotérmicos, mas focando na população de roedores e nos mocós, a gente tem aqui uma exposição relevante dos ratos, onde foi possível obter diferentes isolados. Aqui, novamente, nós conseguimos obter 4 isolados, esse hashtag 146, mas também a descrição de novos isolados, né, o que confirma realmente que na ilha a gente tem a ocorrência de recombinação gênica de toxoplasma, novos isolados, novos genótipos têm surgido na ilha, e é fundamental que a gente tente compreender qual é o impacto para a ilha da geração de novos genótipos, né, o impacto em patogenia. Alguns estudos têm demonstrado que cepas recombinantes podem apresentar uma maior virulência do que outros isolados típicos, inclusive. E nesse trabalho, a Débora ela realizou tanto a caracterização de virulência genotípica, determinando o HOP18 e o HOP5, que são 2 marcadores importantes para a virulência, né, tem se estudado muito, mas também a mortalidade em camundongo. Então, nesse momento, o 146 ele se apresenta não mais como avirulento, mas como de virulência intermediária. Nós repetimos esses dados para confirmação e realmente o que, em princípio, demonstrava ser avirulento, a gente hoje considera o 146 como uma cepa de virulência intermediária, e a descrição desse novo isolado, hashtag 260, como avirulento, e hashtag 291 como também de virulência intermediária. Pode passar, professor. Já no campo da toxoplasmose humana, nós realizamos um estudo sorológico derivado da tese, e também foi a atividade do meu pós-doutorado, da tese de Maria da Conceição, em que nós encontramos uma exposição de 50,4% dos ilhéus, né? E nós tínhamos, dentro do processo de seleção dos participantes, então, tinham que ser indivíduos que residiam na ilha e que estavam na ilha pelo menos por 6 meses, né? Porque às vezes eles podem residir e ter contato direto com o continente. Então, apesar da gente determinar uma frequência que nós consideramos elevada, a gente não tem como precisar que a infecção desses indivíduos eles aconteceram na ilha, né? Mesmo indivíduos que quase não vêm para o continente, é um dado que a gente não, nesse momento a gente não conseguiu precisar, a gente precisaria realizar diferentes estudos para tentar determinar essa informação. Porém, o fato é que 50,4% dos indivíduos pesquisados apresentaram-se positivos, e aí um dado que nos chamou a atenção é imaginar que 40,9% das mulheres elas eram negativas, ou seja, susceptíveis a uma prima-infecção, e a gente sabe da importância da prima-infecção na gestação de mulheres, que pode repercutir com a toxoplasmose gestacional e, como consequência, a toxoplasmose congênita. Pode passar, professor. Então, nós investigamos de possíveis diferentes fatores de riscos, mas aqui a gente traz os mais relevantes. Então, é comum na ilha o consumo de água de poço de chuva, visto que é muito caro a aquisição de água mineral na ilha, mesmo para os ilhéus. Dado de um ano atrás, um vasilhame de 20 litros custava R$25, R$27 na ilha. Então, muitos ilhéus, eles têm cisterna e consomem água de chuva e de poço. Então, isso foi um fator de risco demonstrado no nosso estudo. Pode passar, professor. E um outro fator de risco interessante foi o consumo de animais de caça. E esses 2 elementos, né, essas 2 variáveis, a gente sabe da importância delas, né, o consumo de água contaminada como possível fonte de infecção, e o consumo de animais de caça, que apesar de ser proibido, né, não é legal. A caça em Noronha ela é feita de forma ilegal,
era uma informação que na entrevista a gente precisava ter muita confiança dos ilhéus para que eles nos fornecerem essa informação, porque eles podem, inclusive, serem multados, né, no caso da realização de caça. Mas, assim, o consumo de animais de caça se apresentou também como um fator de risco para a ilha. Pode passar, professor. Então, pode dar três cliques. Esse foi o primeiro estudo, né, da infecção por toxoplasma em residentes da ilha. Esses fatores, eles indicam que a população deve ser conscientizada do não consumo desses animais silvestres presentes na ilha e também do consumo de água potável. E indicar também, entendendo essa dificuldade socioeconômica, né, de muitos ilhéus, indicar um melhor tratamento para a água de poço e de chuva, caso ela tenha que ser consumida, já que não há uma alternativa economicamente viável para muitos residentes da ilha. Pode passar, professor. Nós também propomos, foi construído junto com o professor Daniel Brandespin e a Vigilância em Saúde da ilha, um modelo de vigilância ativa, né, focado principalmente nas gestantes, em que é um resultado muito interessante para o próprio sistema de saúde da ilha. Esse trabalho ele foi construído a muitas mãos, né, com algumas reuniões realizadas lá na ilha, tentando compreender o funcionamento do sistema de saúde naquele local e as possibilidades de se acompanhar mais ativamente para se evitar a possibilidade da toxoplasmose gestacional ela está presente naquela localidade. É importante ressaltar que não há nascimentos em Fernando de Noronha, então, se eu não me engano, com 6 meses de gestação, as mulheres elas são conduzidas a Recife. Não sei se vocês acompanharam algumas problemáticas nesse sentido. Algumas mulheres elas se recusam a sair da ilha, mas é fundamental que desde a ilha se inicie o pré-natal e tenha esse acompanhamento, e na possibilidade de gestantes positivas, a equipe de saúde tem uma clareza das ações a serem tomadas. Pode passar, professor. Para além disso, nós realizamos diferentes ações de conscientização, tanto com a equipe de saúde da ilha, mas também tentando conversar diretamente com os ilhéus, tentando explicar a questão dos gatos, uma vez que havia uma resistência muito grande dos estudos da universidade com população felina, porque havia uma má compreensão dos ilhéus em que nossa ação lá era para exterminar os gatos. Né? Em nenhum momento essa era a proposta, mas de tentar compreender o impacto dessa alta população felina nesse ambiente. Pode passar, professor. E aí eu quero destacar, não há problema, mas eu quero destacar aqui a importância e a colaboração das ACS, né? Foram fundamentais na realização dessa ação de conscientização, de coleta de amostras de humanos. Seguramente, sem as ACS, nós não conseguiríamos realizar essa atividade. E esses dados são dados parciais, ela inclusive já avançou mais nas análises de solo, então a gente coletou solo de diferentes regiões da ilha, dos diferentes bairros, e por análise PCR nós já encontramos, principalmente nas áreas de maior adensamento populacional, amostras de solo positiva para o cisto de toxoplasma, né? Então a gente tem aí uma alta exposição de animais, exposição de humanos e também uma contaminação ambiental, o que sugere que sim, essa alta população felina pode estar contribuindo para a dispersão do patógeno na ilha. Pode passar, professor. E só para a gente, essa imagem não ficou fixa, mas seria só uma comparação para demonstrar, acho que tem um efeito de saída, desculpe, mas para demonstrar que realmente essas áreas coincidem com áreas quentes de exposição de felinos pela estimativa de Kerner. Pode passar, professor. Então, pensando na temática de controle populacional, diferentes ações pela administração elas já foram adotadas. Então, desde que Fernando, e aí trago uma imagem de Fernando, um grande amigo e hoje superintendente, como já comentado, ele coloca, né, instala lá na ilha esse núcleo de vigilância ambiental com foco principal na captura e na castração desses animais, obviamente com muita dificuldade. Acho que quem trabalha no sistema de vigilância animal, principalmente, sabe das dificuldades todas de estrutura, de recurso, mas essas ações elas já vinham acontecendo há um bom tempo.
Ano passado, ocorreu uma ação maior em associação com a Ampara, que é uma ONG muito conhecida, uma ONG sediada em São Paulo, se não me engano, ICMBio e a administração, onde foi feito um novo censo, foi visitado todas as residências de Noronha e foi cadastrado todos os felinos até então considerados domiciliados, e aí entendam aqui em Noronha, essa ideia de domiciliado, ela não é real, né? Domiciliado / semi-domiciliado. Eu tinha pensado em passar esse vídeo, mas aí eu deixo que vocês busquem depois esse vídeo, né? Amparo em Noronha, é um vídeo bem interessante, em que a ONG ela relata as ações como transcorreram, mas já como indicação, né, da própria administração, foi considerada uma ação de sucesso de controle populacional, e a ideia é que ela perdure. Teve uma ação mais direta, né, para os gatos domiciliados, mas que ela perdure por um ano para outros gatos que não conseguiram entrar naquela ação em um período determinado. Então, o foco hoje da administração é realizar a castração desses animais, né? Não há nenhum tipo de ação que vise a eliminação, a retirada. Algumas pessoas falam disso, né? Por que não retira esses animais da ilha? Não é viável. E retirar da ilha, trazer para o continente para onde? Então, a ação principal da administração hoje é controle da população por castração. Pode passar, professor. Esses animais, eles são, quando possível, não sei se o vídeo vai ser interessante passá-lo agora, mas pode dar uma levadinha. Mantém o vídeo, Miller? Se tiver tempo, professor. Temos sim. Então, por favor. Ele está sem áudio, né? Ai, queria umas férias nesse lugar. Professor, tenta regular o volume para saber se o áudio fica disponível. Não, né? Perdão, Miller, qual foi a... É porque está sem áudio, né? Ele está sem o áudio. Então, eu sugiro que vocês assistam o vídeo. Eu acho que é bem interessante para entender como foi construída as estratégias de reunião entre Amparo, ICMBio e administração e a execução. Então, quem tem interesse nesse campo de controle populacional, acho que é bem interessante ver esse vídeo. O professor pode disponibilizá-lo em algum... eu vou copiar o link aqui já no... Ótimo. Ah? Então, só para finalizar aqui, trago outros estudos que nós realizamos na ilha também, já não no campo da toxoplasmose, mas foi investigado a infecção por leptospira em animais. Foi um trabalho do mestrado de Eduardo Guelfer, que até então atuava como veterinário na ilha. Foi investigado a infecção em bovinos, em gatos ferais e roedores. Nenhum gato feral ele foi positivo, né, pela técnica do MAT para leptospira, mas foi vista soropositividade tanto de roedores como de bovinos. Pode passar, professor. E também, aproveitando aquele estudo inicial de toxoplasmose de toxoplasmose em humanos, nós realizamos esse estudo da infecção por leptospira em ilhéus, em que nós encontramos uma positividade baixa, né, de 1%, felizmente, mas já foi relatado na ilha 7 casos de leptospirose e descrito, se eu não me engano, agora 4 óbitos, né, num histórico de cerca de 10 anos aí. Então, esse estudo era de interesse da administração, mas felizmente a exposição é relativamente baixa. Pode passar, professor.
Então, como considerações finais, esse estudo que nós realizamos, ele é considerado o maior levantamento epidemiológico da infecção de Toxoplasma gondii, tanto em espécie animal como em espécie humana. Nele, a gente conseguimos também ter dados, né, de genótipos circulantes e da ocorrência de recombinação gênica, o que nos preocupa. A gente precisa entender tanto as características de patogenicidade, de virulência, desses isolados que temos, e isso temos feito a partir dos estudos de ensaio, mas também, que muito me interessa, a compreensão do comportamento desses isolados in vitro e o avanço nos estudos farmacológicos. É importante ressaltar que não seria possível a realização dessas atividades sem o apoio da administração da ilha, que tem se mostrado preocupada, né, com essa questão da população feral de felinos, e a possibilidade dessa alta densidade contribuir para um desequilíbrio da saúde humana, animal e ambiental. Pode passar, professor? Então, Noronha não era só trabalho, também tinha um momento de diversão que a gente precisa destacar. E aqui agradeço ao professor Rinaldo pela oportunidade de ter trabalhado na ilha, a equipe aqui representada por Renata e Poli, que ficamos na ilha por cerca de 15 dias. Estive na ilha também com Débora Viegas durante as coletas do seu doutorado. Então, apesar de parecer lindo trabalhar em Noronha, é árduo, é bem complicado em alguns momentos, porque a questão da ilha, o efeito ilha, né, não sei se já ouviram falar, ele pesa principalmente com quem não está acostumado em ficar em ambientes isolados, mas no final é prazeroso a gente poder contribuir de forma efetiva para um local incrível como é Fernando de Noronha, que tem uma importância ambiental, tanto de biodiversidade ambiental e também sanitária. Eu acho que é isso. Deve entrar agora só os agradecimentos tanto ao governo do estado de Pernambuco, à FACEP, que financiou esse maior projeto, que é o Pronex, e o Laboratório de Doenças Infecto-Contagiosas dos Animais. Muito obrigado, desculpe as falhas técnicas, a desconcentração por essas questões virtuais, mas conseguimos chegar ao final. Muito bem, obrigado, Miller. Já obrigado também ao professor Rinaldo. Nós vamos abrir, então, agora para questionamentos, para discussão, tá certo? Reforço aqui que já existem alguns questionamentos sendo colocados no chat. Uhum. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o Dr. Ediclei do Carmo, ele é nosso colega lá do Instituto Evandro Chagas, ele é o responsável pelo laboratório de toxoplasmose do Instituto Evandro Chagas. Tive a honra de ser co-orientador do doutorado do Ediclei, um grande parceiro nosso. Ele está trazendo aí uma situação. Aquele surto de pedra lá do Pará, né? Do Pará, a gente fez aquele estudo, né, Ediclei? Foi justamente naquela localidade, né, Ediclei? Isso. Ele faz uma questão, justamente isso, da dinâmica populacional das cepas de Toxoplasma gondii nessa condição de restrição, né, na ilha. Tem uma questão importante a ser considerada, é que não há uma limitação na entrada, por exemplo, de produtos de origem animal na ilha. Por exemplo, carne. Né? E muitos desses animais, eles são alimentados com restos de carne de consumo humano. Inclusive, o tráfico de carne na ilha é um hábito muito comum. Então, pensar nesse isolamento total da ilha, sem entrada de possíveis isolados do ambiente do continente, é difícil, porque entra. Além disso, a introdução de animais, que hoje acontece
De animal doméstico quase não acontece mais agora, mas aconteceu um tempo atrás, então a possibilidade também de entrada de isolados com bovinos, caprinos na ilha. Então, professor, nos surpreendeu encontrar, está encontrando ainda novos genótipos, né? Obviamente que pensar na clonização seria um fato natural, digamos, ou pelo menos o mais esperado, mas o que a gente tem visto é que essa alta densidade felina tem contribuído para a geração da diversidade de novos genótipos. E aí a associação que a gente tem feito é exatamente essa alta disponibilidade de hospedeiros definitivos, né? Eu gostaria de fazer uma complementação. Primeiro que pedir desculpas, né, pela apresentação, acho que ficou um pouco prejudicada, mas o que é importante a gente colocar aqui nessa discussão, Miller até um pouco mais, como é que eu posso dizer, reservado nessa questão, mas o fato é que essa grande população de gatos, principalmente os gatos ferais, eles têm, sim, contribuído com essa dinâmica de, tanto da dispersão de ocistos no ambiente da ilha, como a gente tem constatado por meio desses experimentos que a gente tem realizado, e também tem contribuído, então, com a toxoplasmose, né, toxoplasmose animal, e por meio da transmissão horizontal, e também com a toxoplasmose humana, haja vista que 50% dos indivíduos apresentam infecção crônica por toxoplasma. Então, a gente fica bastante preocupado porque, como o Miller colocou anteriormente, a questão da água é um problema muito sério na ilha. Então, os ilhéus consomem água de chuva e água de poço. Então, uma vez que esses gatos circulam livremente na ilha e têm acesso também aos telhados, às casas, então é uma grande preocupação do grupo com relação a possíveis surtos que possam acontecer pelo uso da água não tratada. Professor, a gente também trabalhou, né, as diferentes espécies animais por meio do ensaio em camundongos para isolamento dessas cepas, mas foi um estudo ainda pontual. Por exemplo, em suínos mesmo e ovinos, a gente só tem 2 isolados, né, que foram caracterizados com baixa virulência, e nos roedores, que a gente, de fato, conseguiu capturar 200 roedores e tem aí um número maior de animais que a gente pôde, então, trabalhar. Então, nesses roedores, sim, a gente conseguiu identificar mais de um genótipo, mas a gente tem visto a prevalência ou a frequência maior do genótipo 146, que mostrou aí uma baixa virulência em camundongos, mas também a gente conseguiu isolar outros genótipos que já foram descritos no continente, e também um genótipo novo, que foi encontrado aí na ilha de Fernando de Noronha. Então, tudo é um produto da presença desses hospedeiros. É evidente que a gente poderia até ter uma diversidade maior de genótipos se a gente tivesse no continente, com possibilidades aí de participação de outros hospedeiros definitivos, mas esse estudo ainda ele continua, né? A gente tem a possibilidade de acompanhar alguns abates de animais de produção, e a gente ainda continua trabalhando para, no futuro, quem sabe, ter aí, e poder ter dados mais consistentes sobre esse genótipo, mas até o momento é o que nós temos para apresentar. Miller, se quiser se adiantar, eu acredito que você esteja vendo o chat, tem questões feitas diretamente para o Miller. Isso. Tem uma questão sobre a genotipagem de materiais humanos, se foi realizada, e a questão sobre se os ilhéus produzem hortaliças para consumo. Deixa eu só fazer um pequeno à parte, porque nos trabalhos que a gente fez em propriedades de produção de suínos no Paraná, um dos fatores mais relevantes era não ter as caixas d'água tampadas.
né? E o senhor Rinaldo falou da questão do tratamento. Acho que o tratamento da água é difícil, né, em função da destruição do oocisto, mas a fervura destrói o oocisto. Então, né, aí não seria um tratamento químico, porque eventualmente as pessoas podem confundir com o tratamento químico, né? Seria o tratamento físico mesmo pela fervura, que é extremamente, o oocisto, a despeito de ser extremamente resistente, ele é muito sensível à temperatura de ebulição da água, né? Então, é um tratamento relativamente fácil. Eu acredito que numa situação dessa, talvez fosse a forma mais contundente de quebrar essa via de transmissão. Eu estou vendo aqui a pergunta da Dália Machado, sobre lei que proíbe o deslocamento de gatos oriundos de Fernando de Noronha. Não, Dália, eu desconheço se há lei. Meu conhecimento é que se eu sou residente da ilha e eu tenho um felino e eu tenho a documentação necessária para viagem com animais, né, vacina antirrábica, certificado médico veterinário, eu consigo viajar. O contrário, a entrada na ilha, ela não acontece mais. A precisa de residente e você peça uma autorização prévia da administração. Então, eu, turista, não levo animal. Mas eu, residente da ilha, eu consigo, sim, tirar meu animal para o continente e depois retorná-lo, né? Você com a documentação em dias. Mas se há alguma lei que proíba, não desconheço. Tem mais uma outra pergunta. Tô lendo aqui agora. Então, Dália, às vezes nós brincávamos na ilha do seguinte: a alta densidade de gatos ferais, pensando em toxoplasma, ela já foi um problema, porque a dispersão ela já existe. Né? Frente aos dados que nós temos de exposição animal, exposição humana e agora sendo comprovada a contaminação ambiental, pensando em toxoplasma, a dispersão dele pela ilha já é fato. Então, a preocupação hoje é realmente muito mais pelos impactos ambientais desse crescimento populacional do que necessariamente controlar a população com efeito direto na redução, por exemplo, de contaminação por toxoplasma. E não há muito o que se fazer para controle da contaminação ambiental. É uma temática que, infelizmente, não tem como a gente avançar muito. O que a gente tem é como educar, levar a informação à população de que se for consumir alimento cru, que lave essa fruta, esse vegetal, que dê o cozimento adequado aos tecidos animais, independente se ele veio do continente ou não. Mas a contaminação ambiental, infelizmente, não há muito o que fazer. E no caso do consumo de água, como o professor já colocou, dar o tratamento adequado, né, nesse caso físico, para quem consome água de poço ou água de chuva. E eu vou só dar um relato para vocês. Estávamos fazendo visita em domicílios, um domicílio que nós contamos 15 gatos. No telhado tinham 8. E lá tinha a coleta de água, né, que descia para a cisterna. Então, é muito fácil pensar que aqueles gatos podem defecar no telhado e, no momento de chuva, essas fezes serem levadas, por exemplo, para dentro da cisterna. Então, o tratamento é fundamental. Talvez o trabalho seja muito mais de educação do que a preocupação da contaminação ambiental já presente. Tem também uma outra pergunta sobre genotipagem de materiais em humanos, né? Nós temos, assim, condições de fazer no laboratório nosso, inclusive está aí a doutora Flaviana Vanderlei, que trabalhou conosco, também da UFSISAL de Alagoas, e a gente tem feito lá também um trabalho junto com a professora, no sentido de acompanhar as gestantes, principalmente as gestantes soropositivas e que não foram tratadas. Então, isso é uma realidade, né? Existe ainda alguns casos aqui na região Nordeste que não existe esse acompanhamento pré-natal adequado, e nós conseguimos isolar recentemente, por meio de sangue do cordão umbilical de um recém-nascido, a gente acompanha
vai com a equipe, principalmente quando a paciente está programado um parto normal, então acompanha-se o parto, e logo após o nascimento, a gente coleta, então, sangue do cordão umbilical, faz a inoculação em camundongos, a bioprova, e nós conseguimos também isolar um genótipo de Toxoplasma gondii de uma paciente que era soropositiva e não tratada, né? Então, ela teve a infecção durante a gestação, não foi tratada, o feto, então, foi acometido, ou seja, a transição vertical aconteceu, e esse feto nasceu com hidranencefalia, nasceu vivo, ainda sobreviveu por alguns dias, tinha também problemas oculares, e também genitália ambígua. E daí, então, foi o primeiro relato da participação de Toxoplasma gondii em um recém-nascido com problemas, então, neurológicos e oftálmicos aqui na nossa região. Então, a gente tem investido bastante e essa genotipagem também foi feita no nosso laboratório. Então, a gente tem uma participação com o Dr. Su, foi uma aluna nossa fazer o treinamento com o Dr. Su nos Estados Unidos e trouxe, então, essa metodologia que hoje está implementada no nosso laboratório. Então, nós temos, sim, condições de fazer. E voltando ainda sobre a questão da toxoplasmose humana, como a gente tem hoje a questão, Miller colocou muito bem, que é muito difícil a gente fazer o controle ambiental, porque os oocistos podem permanecer viáveis por meses ou anos, aí de acordo com as condições de ambiente. Então, o que a gente pode fazer hoje é justamente trabalhar a população, no sentido de conscientizar, educação em saúde, que a gente tem feito já e vai continuar fazendo esse novo projeto PPSUS, se for aprovado, e também tentar controlar os fatores de risco que foram identificados. E os fatores de risco são bastante claros, ou seja, a gente tem uma relação da soropositividade em humanos com o consumo de carne de caça, então esse trabalho pode ser feito, e também com relação à água, né, o tratamento que eu também queria me referir é justamente o tratamento térmico. Então, a gente não consegue tirar esse hábito dos ilhéus de consumo de água de chuva, e de cisternas, porque justamente a água lá é bastante cara, ela vem do continente, não existe até o dessalinizador, mas não consegue atender a toda a população da ilha. Então, é necessário a gente trabalhar também nesses fatores de risco que foram identificados para tentar quebrar o ciclo de transmissão do Toxoplasma gondii para humanos. Então, a gente ainda vai continuar com a questão do estudo de possíveis casos de aborto na espécie humana que ocorrem na ilha, na tentativa também, com essa metodologia que a gente já usa hoje, de tentar isolar aí toxoplasma de tecidos placentários, ou mesmo de sangue de recém-nascido, para dar continuidade ao estudo desses genótipos. O que é importante colocar é que a ilha é um ambiente fechado, ela tem condições socioeconômicas, culturais bastante típicas daquela ilha, daquele ambiente. Existe, então, uma fauna que é bastante característica da ilha também, e isso também deve ser um fator de estudo nosso para a compreensão melhor dessas recombinações que estão acontecendo, né? A gente também está aberto para a participação de outros grupos de pesquisa que quiserem se integrar ao nosso grupo para a gente trabalhar melhor naquele ambiente insular. O professor Vamil está perguntando sobre hortaliças, produção de hortaliças. Eu verifiquei durante as visitas que sim, alguns moradores eles têm produzem, né, pequenas hortas. Não é um hábito tão comum na ilha, mas existe, professor. O professor Aristeu perguntou sobre grandes navios. O professor, estava suspensa o estacionamento de grandes navios, inclusive cruzeiro, até ano passado, estava proibido o cruzeiro na ilha, mas parece que já ia voltar. Mas grandes cargueiros, se eu não me engano, não para na ilha. Ele vai vir direto para o continente. Salvo uma emergência, né? Tá. Porque a gente não pode esquecer do papel dos roedores, né? Está muito claro aí que esses roedores têm uma importância, sim, né, sim, na epidemiologia, e eles podem estar transitando por esses navios, né?
Então, é advogado que a chegada da toxoplasmose nos ambientes de ilhas, né, podem ser pelo transporte de gatos, eventualmente, pelo transporte de terra contaminada, ou pela presença dos roedores, né, nesses navios e tudo mais. Eu acho que é uma coisa interessante. Rinaldo, eu queria fazer um comentário, porque eu acompanhei um trabalho lá do pessoal da UFMG, o Ricardo Almeida Vitor. Ele teve uma orientada lá, e o trabalho que eles fizeram com o pré-natal foi formidável. Não sei se você chegou a acompanhar. Sim, acompanho. Mas fazer essa estratégia que eles fizeram, desde que haja, né, um aceite aí do serviço de saúde, porque eles fizeram a triagem pelo teste do pezinho. Sim. Né, e examinaram cerca de 130 mil amostras de recém-nascidos. Aí conseguiram isolar, porque, veja, naquele período, né, que foi um período relativamente pequeno, 6 ou 7 meses, das 200 e poucas amostras suspeitas ou confirmadas de infecção congênita pelo Toxoplasma gondii, eles conseguiram isolar quase 30 cepas, com um detalhe interessantíssimo. Foi do sangue periférico dessas crianças, não foi cordão, foi sangue periférico, e tinha criança que foi coletada aos 90 dias pós-natal. Uhum. Então, criança com toxoplasma circulando 90 dias, o que é uma coisa assim, inclusive, em outras situações a gente duvidaria. Exato. Não é? E aí depende também bastante do período, né, da transmissão vertical. Acredito aí que certamente essas crianças foram, a infecção da mãe deve ter acontecido num período mais tardio da gestação, e por isso, então, não aconteceu o abortamento, mas sim o nascimento dessas crianças portadoras, né? E daí a gente poderia até pensar em trabalhar dessa forma. O problema é que a gente não consegue abraçar tudo, né? A gente não tem equipe para fazer. A professora Flaviana está tentando colocar isso lá em Alagoas para a gente ver se a gente avança nessa questão de ter mais isolados aqui de humanos na região Nordeste, né? Essa metodologia foi o que a gente achou mais viável na época de trabalhar acompanhar os partos e coletar diretamente do cordão umbilical, e funcionou. Evidentemente que não deve ter sido uma técnica muito sensível, né, a gente só conseguiu um isolado, acompanhamos algumas dezenas de partos, mas conseguimos só um, outro também, conseguimos mais um, mas a gente perdeu quando a gente estava fazendo os trabalhos em célula, a gente perdeu. Agora, a questão da metodologia para solo é uma questão bastante difícil. Teve uma pergunta aí no chat. Isso. A gente não tinha disponível na literatura uma metodologia, a gente, então, tentou padronizar isso no nosso laboratório e contaminando amostras de solo com diferentes quantidades de oocistos e vendo, então, a recuperação desses oocistos na PCR. Então, hoje a gente conseguiu, já estamos com a técnica melhor, a gente faz, então, primeiro uma técnica de flutuação, e depois faz aí a PCR para recuperar, para identificar, então, utilizamos um primer que é como é que eu posso dizer, que pega aí outros protozoários também, depois, com resultado positivo, a gente faz o sequenciamento, e aí a gente conseguiu encontrar já várias amostras positivas. Então, se você tiver interesse, depois, a pessoa que perguntou, a gente pode passar essa técnica que a gente vem utilizando para estudo de contaminação ambiental. Também fazemos a inoculação desse material da pós-flutuação, com açúcar a gente faz, e inoculamos também camundongos. E é interessante que esses camundongos foram convertendo, e também a gente consegue PCR positiva também dos tecidos de camundongo. Professor, boa tarde. A gente vai começar um trabalho com solo aqui também, depois a gente troca figurinhas. Desculpa, Fernanda. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda.
sou aluna de doutorado aqui do Paraná, na UEM. Conheci a professora Aristeu numa palestra em Londrina e pela professora Débora, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta. O pessoal que faz diagnóstico através da material humano, que a gente tem um ambulatório aqui, né? Que faz o acompanhamento dessas pacientes, e a gente está com um projeto agora para poder pegar a placenta dessas pacientes. A gente faz o anátomo patológico, mas eu não consegui ainda pegar o material para inocular em camundongo. Aí eu gostaria de saber qual porção dessa placenta que a gente pode usar para passar para esses animais. Tem algum ponto específico, inserção do cordão, fundo, vírus? Vocês têm trabalhado alguma coisa assim? A gente tem mais experiência com animais. A gente, inclusive, a Emília mostrou uma foto aí de uma placenta de cabra que apresentava essas lesões inflamatório-necróticas, que são lesões bastante sugestivas de toxoplasma, né? Pela passagem de toxoplasma aí nessa placenta, ele multiplica aí também nessas células e produz essas lesões com essas características. E humanos, mesmo nesse feto, né, nessa criança que nasceu congenitamente infectada, a gente não conseguiu observar lesões de placenta. Mas se você for tentar fazer aí PCR ou mesmo inoculação em camundongos, eu sugiro que você picote essa placenta em vários locais diferentes, porque aí você vai ter possibilidade de conseguir uma maior sensibilidade aí no isolamento, ou seja, você coleta fragmentos de diferentes partes dessa placenta, faz um macerado e daquilo ali você parte, então, para a extração do DNA. A possibilidade de isolamento dessa forma é maior. Mas não tem um ponto específico que vocês já tenham visto, alguma coisa assim, né? Não tem ponto específico, não. Oi, Emília. Da nossa experiência com pequenos ruminantes, os nossos isolamentos com pequenos ruminantes, eles foram de feto, né? Mas o que a gente pôde observar de lesão de placenta, e aí a anatomia da placenta de ruminante e de mulher, por ser diferente, mas as regiões de placentoma, né, quando a gente descolava esse placentoma, tanto a parte fetal e a parte uterina, lá havia presença de lesões significativas, mas não tem como garantir que ali você vai encontrar o parasita realmente. Então, pela minha experiência, se eu tivesse que indicar alguma região, e aí eu concordo com o professor, coletar o máximo de material possível, mas principalmente da região de interação materno-fetal, na região de troca, que no caso da placenta humana, né, é diferente da placenta dos ruminantes, que a gente não vai ter diferentes placentomas dispersos pelo útero, mas é uma região discoidal, se eu não me engano, assim que se chama, e aquela região talvez me parece mais interessante. E sobre a metodologia, vocês estavam falando a metodologia de solo, a gente conseguiu aqui fazer sobre verduras. Se vocês precisarem de alguma coisa, o material é o mesmo, né? Então, a gente fez através de membranas, fazia um processo a vácuo, né? E depois fazia a raspagem de membrana, daí tinha a parte de centrifugação, tudo. E a gente conseguiu isolar de várias verduras de hortas aqui da cidade. Então, assim, uma técnica demorada, pelo menos uns 2 dias para fazer tudo isso, mas deu bons resultados. E com o tópico B22, B23, a gente conseguiu fazer. Solo tem uma dificuldade, tem um grupo francês que tem avançado bastante na pesquisa de oocisto em amostras de solo. Dependendo da composição do solo, você tem uma melhor ou uma pior recuperação. Você também vai ter um efeito sobre a técnica molecular. Então, o trabalho de preparação para a atuação mesmo em campo foi bem demorado, porque a gente precisava entender o solo de Noronha. E é um solo estranho, diferente, porque a composição geográfica da ilha, que é uma ilha vulcânica, né? Então a gente tinha regiões extremamente arenosas, e tinha regiões que a gente encontrava um barro estranho. Então, o Poli também tem associado os resultados da PCR com a composição do solo, seguindo o modelo desse trabalho francês.
Então, a gente ainda tem essa característica de dificuldade maior, né, quando se trabalha com amostra de solo, entender como a granulometria desse solo poderá contribuir ou não para se encontrar o cisto. Fora a sujidade que vem junto, né? Oh. Então, Nós passamos por um processo de filtração, de centrifugulação por diferentes métodos, açúcar, zinco. Se você pensar, a gente tentou usar para limpar ao máximo. E é difícil. a gente usou mais trabalhar um com solo vácuo é aqui. complicado. Então, a gente fazia essa lavagem, fazia uma lavagem das verduras e colocava numa espécie de uma bomba a vácuo que passava, na membrana. E aí depois aí a membrana, a gente fazia a raspagem, dava para camundongo comer, dava para... Foi trabalho de formiguinha, mas deu certo. Que bom. Miller, você gostaria de comentar também alguma coisa do seu estudo que você fez rapidamente sobre as características biológicas do cultivo? Nós tentamos avançar, uma vez que o nosso grupo ele tinha instituído com sucesso, e aqui dou mérito à doutora Pomiquim e doutor Jonatas, que é paranaense, inclusive, que está aqui em Alagoas. Ele contribuiu muito para estabelecer o protocolo de isolamento do nosso grupo. Então, uma vez que a gente estava isolando o toxoplasma de quase todas as amostras que a gente conseguia, nos deparamos com um grande volume de isolados e a gente começou a pensar o que fazer com esses isolados, como avançar a partir desses isolados. Então, uma proposta construída junto com o grupo Saluvete, da Espanha, coordenado pelo professor Luiz Ortega, onde eu fiz parte do meu doutoramento. Nós pensamos na caracterização desses isolados, não de uma perspectiva genotípica, mas fenotípica, tentando entender o comportamento desses isolados in vitro. Então, nós testamos isolados animais aqui do estado de Alagoas, tentando entender a relação da expressão, as características genotípicas e essa expressão no seu fenótipo. Então, eu avaliei entrada na célula, invasão, avaliei conversão taquizoito-bradizoito e proliferação. Né? E alguns resultados interessantes é que nós verificamos uma diferença no comportamento de mesmos genótipos iguais, mas in vitro expressando um comportamento distinto. E, de forma geral, a gente tende a acreditar que um mesmo genótipo sempre vai, por ser clonal, a gente vai atuar da mesma forma. Então, existem elementos que eu acredito que estejam associados a características epigenéticas que a gente precisaria entender melhor, né? Como de que hospedeiro ele veio e qual a contribuição dessa célula que ele estava infectando e também as condições de cultivo que poderiam influenciar no comportamento desses isolados. Então, esses estudos, já está publicado, que foi o comportamento na conversão taquibrade, e a gente vê diferenças tanto entre genótipos diferentes como dentro do próprio genótipo. E tem outros 2 estudos que em vias de publicação, um estudando isolados do tipo 2 de ovino lá na Espanha e caprino nosso aqui do Brasil. Então, eram 2 isolados, tipo 2, foi o primeiro isolado obtido em caprino aqui pelo nosso grupo, do tipo 2. E quando a gente compara isso fenotipicamente, a gente vê um comportamento bem distinto, né, no modelo in vitro. E o terceiro trabalho, a gente tentou associar as características de virulência em camundongo com os achados de marcadores de virulência. E a gente vê aí uma associação realmente com o que já vem sendo descrito com os estudos de HOP18 e HOP5 e o comportamento em camundongo. Também está em publicação, espero que saia em breve. Então, esse foi meu trabalho de doutoramento. Miller, deixa eu só perguntar, você publicou esse artigo dos fatores de risco? Então, não, esse trabalho ainda não está publicado. Então, não vamos nem falar dele, senão o Rinaldo vai puxar minha orelha. Mas, é que a gente fez um levantamento aqui das gestantes, os principais fatores de risco. Daí, se tivesse publicado, eu já poderia até, inclusive, citar esse trabalho aí, né? O Rinaldo vai brigar comigo. Mas, nós submetemos esse trabalho a uma revista. Inicialmente ele foi negado, a gente ficou sem entender muito bem o que tinha acontecido e eu fiquei responsável de fazer um processo de revisão desse manuscrito. E, enfim, veio o concurso, veio acontecer outras coisas, então ele está em pendência de publicação. Mas sairá, viu, professor?
Legal. Espero. E a gente está fazendo um trabalho com a cepa de vocês aí de Noronha. É uma cepa que foi mandada, acho que para a USP, e a USP mandou para nós, que é a TG-RH-BR1. É uma cepa mais crônica, e a gente está fazendo avaliação de comportamento, isolamento em camundongo, para ver, assim, qual que é a preferência, se é mais cérebro, se é mais fígado. Então, a gente está nessa parte de isolamento aí também. E aí, eu até ia perguntar, porque a gente vai fazer essas PCRs, né, quantitativa, só que eu gostaria de saber se eu posso depois estar mandando, às vezes, alguma amostra para fazer a genotipagem, porque aqui a gente não tem esse material, essa máquina, né, para fazer a genotipagem. Então, a gente tem contado bastante com o pessoal de Preto. Só que eu gostaria, assim, de ampliar o nosso grupo também, não ficar só, né, nos mesmos grupos. Gostaria também de compartilhar isso com vocês. E aí, como a cepa veio de vocês, eu acho nada mais justo, né, do que a gente devolver também um pouquinho. Com certeza, Fernanda, pode ficar à vontade, a gente depois troca os contatos, e é bastante interessante fazer essa interação entre os grupos aí para novos estudos, tá bom? Obrigada, professores. De nada. Obrigado a você. Prazer. Ó, estão pedindo curso para o Norte e Nordeste. Eu acho que o Ediclei, né, está solicitando. A gente pode ver isso também, né, juntar aí com o grupo do Aristides e fazer o curso aí para vocês. Eu acho que nosso grupo, professor, nós avançamos muito, né, nesse campo da toxoplasmose, e já comentamos isso algumas vezes. Então, apesar de estar na UFAL, eu estou recém-possado aqui na UFAL, estou aqui desde janeiro e me sinto muito ainda do grupo lá da Rural e pretendo continuar durante um bom tempo. Mas realmente nos últimos 10 anos, talvez a gente possa ver aí nesse intervalo de tempo, o grupo do professor Rinaldo avançou enormemente nesse campo da toxoplasmose em diferentes frentes, né, tanto da toxoplasmose animal quanto humana, como ele já comentou, e tivemos a sorte de implementar diferentes técnicas, obviamente com a contribuição de diferentes grupos, né, de importância no mundo, como o professor Sul, o professor Luiz Ortega. Então, eu acharia bem interessante a organização desse curso, concorda, Ediclei? Sim, Ediclei, a gente também vai estar providenciando o estudo da análise de água lá de Fernando Noronha. É o próximo estudo que a gente vai conduzir, é justamente esse. Eu ainda provoco o professor Rinaldo, que eu acho que a gente tem que avançar ainda nos estudos de espécies marinhas na ilha, visto que a gente tem ali a importância do golfinho rotador e a possibilidade desses ocistos eles escoarem, né, eles ficam próximos à região de praia, de certa forma, então a contaminação de água marinha por ocistos e a possível concentração desses ocistos em peixes ou em bivalves e o consumo por outras espécies, então pensar também nesses mamíferos. Eu ia fazer esse comentário, viu, porque como é que é a questão dos bivalves lá, se existe, por exemplo, criatório, se não existisse o consumo... Não, professor. É o consumo, eventualmente consumo ali, né, ou os bivalves que estão por ali, porque assim, isso foi uma surpresa muito grande aqui na Baía de Todos os Santos, a gente obteve cerca de 12% de positividade em ostras, né, para Toxoplasma gondii, mais algumas coisinhas que vieram, então assim, é um outro marcador biológico aí importante nessas áreas, sejam, né, de estuário, sejam marinhas, né, como é o caso, é muito interessante, né, para ser estudado. O pessoal lá no Pará também andou estudando, né, Ediclei, em bivalves, também é um bicho interessante. Uma pergunta, Miller, tem a catina fúlica lá em Fernando de Noronha? Caramujo Não, gigante professor. africano? Não tem, né? Pelo menos não me lembro de ter visto. Graças a Deus, né? Mas você saía à noite, Miller? Desculpe a pergunta um pouco indiscreta, né? Aí, Saía à assim, noite.
Se Não, professor... ou ia para o mato à noite, né? Porque a catina tem hábitos noturnos também, então né, a gente vê mais de manhãzinha ainda, aquelas que estão voltando da farra, né? E no final, aí, no meados da noite. Mas é interessante porque a gente encontrou o cisto e DNA de Toxoplasma gondii em fezes de acatina. Então, assim, é um outro, né? Porque ele se alimenta vorazmente no ambiente, come fezes, come solo, né? Além das plantas. Aqui no na nossa região come, inclusive o mandacaru. É um negócio assim absurdo. Ele é um bicho voraz. E encontramos Toxoplasma gondii nas acatinas, né? Uma taxa de quase 20% das acatinas examinadas. Então, também é um negócio interessante para se pesquisar como um dos marcadores aí de contaminação do solo, né? Mas ainda bem que tomara que não tenha, né? Porque aquele bicho também é um outro, né? Se tivesse, possivelmente, haveria em algum momento ter sido colocado nas reuniões com a vigilância e também teríamos feito a observação, não me recordo de ter chamado minha atenção. Muito bem, os e-mails foram colocados aí, né? Eu acho que não vão haver mais perguntas nesse momento, eu acho que foi muito interessante, a abordagem, assim, impressionante, né, os resultados do grupo, nós ficamos muito satisfeitos, e principalmente por esses contatos todos, viu, professor Rinaldo, que a gente acaba fazendo entre os diversos grupos. No final tem sido acho que o nosso maior capital que a gente retira dessas reuniões é justamente a interação dos diversos grupos que estão trabalhando com diversos temas, né? Não se foi, nesses meses todos, não se foi falado apenas da toxoplasmose, mas de muitas outras zoonoses. Então tem sido muito interessante, né? A gente tem, Aristeu, junto à coordenação da área dos programas de pós-graduação da CAPES, justamente incentivado a formação dessas redes nacionais e internacionais. Sim. Eu acho que todos os grupos têm muito a ganhar, eu acho que a gente já passou daquela época de ficar grupos competindo uns com os outros, né? E estamos num momento diferenciado hoje da pós-graduação, onde essa integração, essa maior participação pode gerar melhores produtos, né? Que possam contribuir mais para o avanço do conhecimento nos temas específicos e também na questão de contribuir melhor com a sociedade, né? Então, eu acho que isso é muito importante, nosso grupo é muito aberto, a gente contribui aqui com muitos outros grupos da região, e até mesmo com outros grupos, a gente tem parceria também com o pessoal da UEL, com o professor João Luiz, com o professor Biondo também, a gente sempre está trabalhando em conjunto, o professor Hélio Langoni também, né? Então, a gente tem feito essa interação, né, e tem contribuído também com alguns grupos com algumas técnicas que a gente tem aqui hoje no laboratório. Ótimo. Só adiantando aqui, eu e o professor Vamilton, a gente já está conversando aqui nos bastidores, logo vamos importuná-los, né, Vamilton? A gente também tem ideias malignas. Mas a gente já tentou, né, professor Rinaldo, a gente vai, se Deus quiser, já conseguir colocar uma minhoquinha na cabeça do professor Esteu, que foi um toxocara, e vou colocar também na cabecinha do professor Rinaldo, para a gente trabalhar com toxocara lá na ilha, que a gente também está trabalhando lá com o mioma. Com certeza, professor, a gente tem lá um trânsito livre, a gente consegue um grande apoio, né, pelo trabalho e pelos resultados consistentes que a gente já repassou para a administração, então a gente tem condições de colaborar, mesmo de incluí-lo, talvez, em algum grupo de pesquisa para fazer esse trabalho lá. Na verdade, lá é muito carente, tem muitos poucos dados epidemiológicos, e como eu comentei anteriormente, ali é uma ilha, então é tudo fechado, então é um ambiente bastante propício até mesmo para para trabalhar com modelos, né, com modelos experimentais ou mesmo modelos de vigilância, como a gente vai fazer agora no caso da toxoplasmose, né, em humanos. Então, talvez o modelo ali possa, de alguma forma, contribuir com modelos para ser transferidos depois para o continente. Excelente. Já adianto que há interesse da administração nesse tipo de estudo.
Existe interesse, A é administração verdade. está sempre aberta. Muito bom. Eu Obrigado. aproveito a oportunidade, professor, para agradecer a administração. Como o professor falou, a gente tem, via professor Rinaldo, um trânsito livre, né, com a parceria com o Fernando. É interessante ressaltar que Fernando ele é um médico veterinário e ele atua como superintendente em saúde, né, responsável pela gestão de saúde da ilha, e aí a gente reforça a ideia de pensar a saúde única e pensarmos todas essas questões que atravessam a nossa profissão e ressaltando o pensar saúde humana também. Então, agradeço a Fernando, que sempre que solicitamos qualquer dado, informação, sempre que é necessário alguma ação, ele sempre se coloca disponível. A administração nunca nos negou nenhum recurso para que a atividade fosse necessária, ao contrário, sempre nos incentiva, inclusive, a produzir novos projetos, escrever novos projetos, como esse que o professor citou. Muito bom. Gente, não havendo mais questionamentos, eu gostaria, em nome do nosso grupo de pesquisa, em nome da Universidade Estadual de Feira de Santana, agradecer ao professor Miller Ribeiro, ao professor Rinaldo Mota, por essa brilhante explanação sobre todo o que o grupo de vocês tem realizado lá na ilha de Fernando de Noronha, e sobre todos esses aspectos, né, interessantes. Eu acho que, de certa maneira, fecha o ciclo da toxoplasmose, né? E isso assim, para quem trabalha com o toxoplasma, é uma satisfação, nossa, muito participar, né, mesmo que sendo como espectador dessa história toda. Então, nós vamos encerrar a apresentação com esses votos de agradecimento a vocês, aos laboratórios, né, à Universidade Federal Rural de Pernambuco, à Universidade Federal de Alagoas, por ter, né, de certa maneira, propiciado essa oportunidade também, né? E essa palestra vai estar aí provavelmente até o final da semana no nosso canal no YouTube, né? Peço que já faço aí uma propaganda, dê uma passadinha lá no nosso canal no YouTube, põe o seguir, põe o sininho também. Então, a gente vai virando até youtuber, viu, Rinaldo? No final das contas. Eu sei. E olha que, de certa maneira, começou um pouquinho antes da pandemia. Mas é importante porque também eu acho que faz parte da democratização do conhecimento, né? E de oferecer conteúdo de qualidade para um público, né, expressivo, né? Então, assim, eu peço a todos que entrem lá, façam uma propagandinha do canal para a gente aumentar lá os nossos likes. E quem sabe chegar a 1 milhão de seguidores daqui a algum tempo e ganhar uma plaquinha do YouTube. Quem sabe? Tá Então, certo? obrigado, Aristeu, pelo convite e a todos os presentes. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Tá certo. Obrigado, agradeço a todos. o convite. Tá certo. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Estaremos aqui na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas.